Oi, Dalminha, tudo bem? Oi, Carol. Tudo Ó, jóia? E contigo? também. Olha só, esse projeto que a gente está fazendo é dentro de um programa que eu tenho que chama Momento de Cura. O momento de cura original, digamos assim, eu faço uma terapia, uma sessão de terapia com as mães de anjo mesmo. Então, o objetivo é dar esse suporte terapêutico para elaborar o luto, para se preparar para a nova gestação. Só que não é o nosso caso aqui, né? A gente não vai fazer uma terapia, a gente vai ter um bate-papo, porque você já passou pelo fato, né, de ser mãe de anjo e também ser mãe arco-íris, né? Que a gente fala, né, de ter uma filha após a perda, né, que você teve. Então, aqui o Hum. nosso intuito vai ser um bate-papo mesmo, para, né, você contar sua experiência, incentivar outras mulheres, para que outras mulheres que passaram por isso na sua história, eu conheço de perto uma parte, eu sei o quanto que ela tem as dores e tem as alegrias depois, né? É verdade. É Sim, justamente levar para outras pessoas, pode ser? claro. Fico muito feliz em poder ajudar, né? Com testemunho, com a minha experiência. Ótimo, Tá excelente. ótimo. Eu vou te fazer algumas perguntas, mas aí você pode ir falando no tempo que você quiser, do que você quiser, assim, é só para tentar direcionar, até para eu ir pegando ali uns partes que eu acho importante e vendo o que você vai trazer, tá? Tranquilo. E Dami, eu queria ver se você pode contar um pouco da sua história, desde o, né, do que aconteceu, quando você sofreu a perda, até. A Clara já está com 12 ou é 13? Esse ano ela faz 15 já. 15? Meu Deus! Clara é a arco-íris, né? Que eu esqueci de É falar, que eu um, já sei. É o bebê é que um, veio E que não é é só um um arco-íris, arco-íris não. lindo. É um sonho, que a família é um doce, né? Ela vai fazer 15 já, eu achando que é Tá, 12, é 13, meu Deus. já vai fazer 15, olha. Também não acredito, mas ela é de 2005. Passou muito rápido. É tipo assim, tô Mas ficando velha. mas é um lindo arco-íris, a É delícia de mesmo. arco-íris que Então, se entrou na você minha vida. puder contar como é que foi, né, já antes da perda, assim, se você quiser fazer um resumão da sua história, se você puder olhar para essa história e tentar identificar os marcos que teve, assim, aconteceu isso, depois aconteceu tal coisa, assim, os marcos que foram fazendo parte desse trajeto, se você puder compartilhar. Então, lá nos idos de 2001, eu estava com uma gestação da minha segunda filha, que seria a Luana, uma gestação que já começou assim um pouco diferente da primeira, porque minha primeira gestação tinha sido mais tranquila. Eu tive um descolamento de placenta na gestação da minha primeira filha, que é a Alissa, né? Mas eu fiz repouso e meus exames estavam sempre bons. Eu fiquei assim, controlei bem a diabetes gestacional, porque eu também desenvolvi diabetes gestacional na primeira gestação, mas assim, com repouso e alimentação, consegui controlar bem. E foi uma gestação muito tranquila, o nascimento foi muito tranquilo. Então, logo eu tive aquela vontade de tentar o segundo, né? E acabou naturalmente vindo. A gente não planejou muito, mas acabou vindo, né? O Jorge, meu marido, também sempre quis, né? Ter logo o segundo. A gente sempre falava muito disso e acabou vindo. Mas a Alice, nessa altura, já estava com 3 aninhos, né? Então, já tinha um período aí até Já bom, assim. tinha, uma Era, diferença era mais ou boa. menos o que eu planejava mesmo para já tentar um segundo filho. Eu não queria que ficasse muito próximo, nem muito distante. Nem Aí aquela diferença muito grande, né? estava num prazo ali já bom. Então Legal. acabou vindo a gestação da Luana. E foi uma gestação que já desde o início eu comecei a demonstrar um certo inchaço, que eu já percebia que já não era muito normal. Né? Então, assim, uma coisa que me chamou a atenção lá pelo quarto mês, quinto mês, foi o meu inchaço. Parecia um inchaço já de final de gestação, que o pé já está Entendi. entrando no sapato, o rosto já muito inchado, até assim, percebia quando eu colocava o óculos, que na época eu usava óculos, marcava muito aqui, então já era um inchaço mesmo, bem notável. Conversei com o médico que me acompanhava na época e alguns exames sinalizando que estava tudo bem, mas ele ficava assim, falando, vamos ter atenção, vamos ter atenção. Você Nessa tava com a história de... pressão alta também ou não? Não Não, tava. a minha pressão sempre foi muito baixa, desde sempre. E foi uma coisa que eu nunca tive problema. E quando eu chegava no pré-natal, era sempre uma pressão assim, exemplar, aquela ideal, 11 por 7, 10 por 6, Tinha uma pressão. pressão excelente.
essa foi uma das coisas que chamou atenção, no sentido assim, o médico estava sempre tranquilo, né? Porque Sim. a minha pressão era muito boa, né? Sim. Bem, e os exames também não davam um indício que tivesse algo errado. E, Começou a ter uma alteração ali de triglicérides, alguma coisa assim, mas nada que ainda tivesse apontando nem sequer para diabetes gestacional. Então, acabou que eu continuei trabalhando, continuei fazendo todas as atividades normais, sem me poupar muito. No que a decorrer da gestação foi se passando, eu montei o quarto, tudo muito, né, as coisas caminhando normalmente, mas eu estava sempre preocupada com o inchaço, continuava muito evidente. Mas não tinha muito o que se fazer, não tinha nenhum indício de qualquer coisa errada. você Mas estava eu sendo lembro que assim, hum? você estava sendo acompanhada e estava tudo certinho, né? Sim. Muito embora eu sempre comentasse que eu achava que tinha alguma coisa que não estava bem. Eu acho que é coisa de mulher mesmo, a gente Tem sente, aquela né? intuição, né? Mas assim, lá pelo 8º mês, que foi quando a coisa toda entrou realmente, né, nesse... que ela se revelou, vamos dizer assim, né? Eu estava já me mantendo mais em casa, porque eu já não tinha mais muita condição, assim, estava muito inchada mesmo, e já, assim, comecei a sentir que eu estava muito estressada, muito nervosa, e já começaram a surgir ali algumas intrigas com o Diógenes, algumas briguinhas. Eu lembro que a gente teve uma briguinha feia, né, perto do dia em que eu tive realmente a pré-eclâmpsia, né. Aliás, no meu caso, é bom deixar claro que não foi, assim, parece que é um subtipo da pré-eclâmpsia, eu não sei, você que é da área de saúde deve saber melhor que eu, e é uma coisa mais grave ainda, chamada HELP síndrome. Então, assim, a HELP síndrome, ela tem uma série de sintomas, mas ela não fica clara num primeiro momento. Esse é o problema de se tratar HELP síndrome, porque quando você chega no pronto-socorro, você normalmente, você tem uma série de sintomas, mas os médicos não conseguem entender o que está acontecendo e normalmente demora o diagnóstico. E demora, portanto, a única coisa que se pode fazer nessa hora é tirar o bebê. É como se o corpo começasse a entrar em, assim, os órgãos começassem a entrar em falência, eu não sei. Eu não sei qual é o termo, mas eu sei que o que acontece é que todos os órgãos começam a ser afetados, rins, fígado, enfim. E aí, nesse caso, a única, até onde eu sei, que já pesquisei, já me foi falado, até onde se tem notícia, a melhor forma é fazer logo o parto, né? E colocar a mãe numa UTI para tentar preservar a vida de mãe e bebê, porque a mortalidade materna nesse caso é mais de 95%, se não me engano, e do bebê também é muito alta. Então, né? É um risco E é o que grande para acontece. as duas, né? Do bebê e da mãe. E o risco de sequela para a mãe também é muito grande, ficar em estado vegetativo, dentre outras coisas. No meu caso, então, o que aconteceu foi que lá pelo 8º mês, acho que 33, 34 semanas, eu tive um quadro de dor. Eu lembro que isso aí já era umas 8 da noite, eu estava deitadinha lá mexendo no meu computador e eu comecei a sentir uma dor assim, como se fosse epigástrica, uma dor aqui aqui como se fosse no estômago, né? E eu achei que era dor no estômago, juro pra você que não achava que tinha nada a ver com gestação. Só que essa dor... E eu, assim, essa dor começou a ficar forte de uma hora para outra. Forte no sentido, assim, insuportável. Então, eu já comecei a ligar para o Diógenes, que estava de plantão, já comecei a ligar para minha mãe, para o meu sogro. Como lá na época o meu sogro morava mais perto, ele foi o primeiro a chegar e me levar para o hospital, pronto-socorro, que era o Prontonor. Santa Helena, na época. Santa Helena. E médico, né? O meu obstetra, ligando, mas sem conseguir falar com ele, que acontece muito isso, né? A gente às vezes não consegue falar com o obstetra. E deixei um recado e tudo mais. Mas já não conseguia sequer mais falar, estava com muita dor, só conseguia gemer. Quando eu cheguei no hospital, a pressão, que sempre era 11/7, 10/6, estava nas alturas, né? Já, assim, 19 por alguma coisa. Assim, uma coisa absurda. Absurda. E, infelizmente, Carol,
muitos fatores contribuíram para que terminasse do jeito que terminou. O médico que estava plantonista era apenas residente na época, acho que ele não... Eu acho que ele ficou inseguro de fazer o parto. Tentava esse contato com o meu obstetra e realmente não conseguia. E até que um momento em que ele retornou para a equipe médica de lá, ele disse que iria poder estar comigo lá apenas no dia seguinte. E só que eu não tinha mais esse tempo e nem a bebê, né? Eu achei isso, assim, na época eu demorei para perdoar isso, para superar isso, porque eu queria muito que esse médico tivesse ido lá e tivesse realizado o parto. Porém, eu passei uma noite muito triste, uma noite de dor. Nenhum remédio fazia efeito para tal dor. Eu comecei a ficar sem ar, eu ficava de 4 na cama, para você ter ideia. Ainda era essa dor epigástrica, cada hora pior. Oi? Ainda era essa dor epigástrica que está ficando cada vez pior. E inicialmente eles estavam tratando como isso mesmo, como alguma coisa do estômago. Eles me davam remédio para o estômago. Além do remédio de dor, mas eu estava medicada apenas com os medicamentos para dor epigástrica, não para qualquer outra coisa. Entendi. E eu lembro que nessa noite eu senti muita dor, até que lá pelas 4 da manhã, porque eu comecei a perder a consciência depois de uma certa hora. A dor era tão forte, acho que a medicação também, eu comecei a ficar confuso. Eu não lembro direito dessa parte. Mas eu sei que uma certa hora eu pedi para ir ao banheiro, e quando eu fui ao banheiro eu já estava urinando sangue. Ou seja, nessa hora, mais ou menos por aí, os médicos começaram a ver que o meu sistema renal acho que já estava... Né, não sei, você deve saber, não sei Sim, explicar. como já tá. Alguma coisa lá já estava, as células do rim já estavam se destruindo, alguma coisa nesse sentido, e aí já estava saindo aquele xixi cheio de sangue mesmo. Não era perda de sangue da gestação. Da gestação. Era na urina mesmo. E a partir daí eu fui ficando muito mal. Eu comecei a pré-convulsionar, acho que foi isso. E só lá pela troca de plantão, lá pelas 7 da manhã, quando o médico obstetra do hospital, o meu não foi mesmo, realmente o meu acabou só chegando lá muito depois. E o obstetra que assumiu a partir das 7 da manhã falou: nós não podemos deixar ela assim, ela vai convulsionar, ela vai, né? É urgente para a sala de cirurgia, onde já fizeram a cesárea, e de lá eu fui conduzida, assim, acho que dali eu já fiquei muito mal e já fui conduzida para UTI. Já tinha, os rins estavam parados e já algumas outras alterações em outros órgãos, fígado e tudo mais. E ali eu fiquei muito mal, assim, muito mal mesmo. O médico, inclusive, alertou o Diógenes para esperar mesmo o pior, né? Depois de alguns dias, o Diógenes diz, sempre ele relata que já ficava esperando ligação. Quando o telefone tocava à noite, ele já ficava esperando o pior. Nesse momento, a neném já nasceu sem respirar, já nasceu sem vida. Todos os procedimentos foram tentados, mas realmente não teve como. E eu fiquei, assim, em média, uns 8 dias na UTI, eu acho que 10, talvez, eu não lembro direitinho. Os primeiros dias totalmente inconsciente. E depois começaram a diminuir a sedação, né? Porque eu já estava melhorando. Mas os primeiros dias foram críticos, tive que fazer hemodiálise, todo aquele processo realmente de quando o órgão está em falência. Quando eu voltei à consciência, o médico me explicou que provavelmente eu ia ter que ir para a fila de transplante, porque meu rim provavelmente não voltaria a funcionar. Mas como, né, assim, Deus é muito bom e as coisas evoluíram bem, eu considero um milagre, porque em pouco tempo o meu rim voltou a funcionar e eu estava fazendo xixi já normal. O médico nem soube explicar, ele falou: nossa, pelo seu quadro, seu rim não iria voltar a funcionar, seus rins não iriam voltar a funcionar. Tipo, foi um milagre mesmo, né? Assim, a medicina não explica o que aconteceu. Né? Nesse período eu saí da UTI e fui para o quarto. No quarto eu passei mais alguns dias internado, né, terminando de recuperar tudo. Eu fiquei com muitos hematomas pelo corpo, porque parece que tinha muito líquido acumulado. Eu cheguei a pesar 110 quilos para uma pessoa que costuma ter 55. Meu Deus do céu, 110, ficou o dobro.
É, porque dentro da UTI você, né, incha. Incha, né? Por causa dos Quando eu líquidos. saí de lá, já tinha toda a questão também da pós-cirurgia, da cesárea, enfim. Eu mal conseguia andar, muita dor na cesárea, muita dor no corpo todo. Muita dor Foi emocional. até para caminhar, eu tive que reaprender a caminhar, para você ter ideia. Eu não conseguia pisar o pé no chão. Né? E Então, muito assim, tempo deitada também, né? Mobilizada, isso o influencia. aumento muito rápido do peso, né, de todo esse inchaço. Eles puncionavam muito para tirar sangue, fazer os exames da UTI, então tudo isso eu fiquei muito roxa, muito. Tinha um acesso aqui, né, um acesso para Sim. hemodiálise e outro acesso aqui. Então, assim, eu passei por um perrengue bom, fora todo o estado emocional, assim, de saber, meu bebê não sobreviveu. Quando que você ficou sabendo? Quando eu comecei a retomar a consciência na UTI, na época, não sei como é que tá hoje em dia, mas na época que eu fiquei internada na UTI, só podia visita uma vez por dia e no máximo 1 hora de visita. Ele é E no assim. máximo 2 pessoas. Então, ou seja, eu ficava meia hora com a minha mãe, mais ou menos, e meia hora com meu marido, com o Jorge. E dentro desse tempo eu dormia muito, porque eu estava semi-sedada. Então, às vezes quando eu acordava, eles já não estavam mais ali. E eu não entendia direito o que acontecia. Então eu lembro de flashes, assim, até o dia em que eu realmente coloquei a mão e senti que não tinha mais a barriga, o bebê, né? E aí comecei a entender, e aí eu falei, né, cadê a Luana? E foi quando eu lembro que o Jorge me disse que não tinha sobrevivido. Uhum. E aí também dentro de alguns flashes eu lembro do médico, do meu obstetra indo falar comigo, ele falou, provavelmente ela não iria sobreviver, não iria ficar com sequelas se ela tivesse sobrevivido. Foi melhor assim, já começou o discurso do melhor assim já a partir daí. O que na época eu não tinha condição nem de processar. Eu lembro assim que descia lágrimas assim, mas eu não tinha muita reação, muito sedada, né? Sim. Então assim, a ficha começou a cair mesmo. E também eu comecei a ter uma outra coisa que me motivou. Eu comecei a pensar na minha filha, que era a Lisa, Já que estava com 3 aninhos. Então eu comecei a pensar o seguinte: eu preciso sair daqui dessa UTI, porque ela não podia entrar na UTI, a minha maior vontade era ver minha filha. ver Então, a meus Lisa. esforços, e talvez a grande diferença em relação a outras mulheres seja essa, que eu tinha aquela vontade de voltar para ver minha filha. Então, isso a, me motivou a me cuidar melhor, assim, a buscar esperança, buscar uma Sim. positividade para poder sair dali. Eu falava, olha, eu não posso me desesperar, eu não posso, porque senão é capaz de eu morrer aqui. Eu sabia da minha condição, da minha fragilidade. Então, eu lembro que nessa época, uma pessoa da família mandou uma mensagem para mim, né, pela minha mãe, falando que era para eu fazer um exercício de respiração, que é um exercício que ajudava a ventilar os órgãos e ajudaria a me manter mais calma. E lá dentro foi o que eu fiz, foi oração, foi falar com Deus e foi fazer essa respiração, que eu nem sei se eu estava fazendo certo, mas Mas você está dentro da provavelmente, intenção. provavelmente mandou alguma mensagem positiva para o meu cérebro e rapidamente eu realmente comecei a evoluir, né, no quadro físico mesmo, com aquela esperança de ver a Alice, de voltar para casa, ou dela poder pelo menos, de eu ir para o quarto para ela poder me Que ela visitar. poderia. Eu me mantia firme nesse pensamento, né? Nessa vontade de melhorar para poder ver minha filha. Então isso me motivou, isso me deu força. Porque se não fosse isso, eu não sei. Eu É. tiraria forças, né? Mas o sofrimento mesmo, quando a ficha cair, de ver o quartinho, as roupinhas ali dobradas, esperando, só foi cair realmente quando eu cheguei em casa. Porque E aí, aqui as você semanas que prepara com tudo que você estava, né? Preparado já. aí que realmente o sofrimento da perda gestacional ou da perda da minha filha, da Luana, que começou a pegar mais mesmo. Aí que eu pude chorar, que eu já tinha condição até para chorar, né? Porque assim, antes eu não Porque não conseguiria. dava nem conta, né? Aí Então, foi assim, que caiu. resumindo, bem resumidinho, mais ou menos foi isso. Mas Entendi. aí, talvez eu nem tenha falado os pontos que você, talvez, mas aí você pergunta. Não, tá tranquilo. E aí depois, aí você ficou. Ainda foi quanto tempo até se engravidar da Clarinha? Então, até eu fiquei muito traumatizada com tudo isso, como Sim. você pode imaginar.
Fala certo, E super o entendi. medo, o medo de acontecer de novo era muito presente em mim. Então, ao mesmo tempo que eu sabia que, no fundo, assim, eu tinha um sentimento que eu ia tentar de novo, que eu ia conseguir, mas eu não me via fazendo ainda Mas o isso, medo ainda era maior, né? era muito grande. Porque foi uma experiência traumática, muito Sim. traumática, de dor mesmo, física. Inclusive, cabe mencionar aqui um fato que dizem, né, na comunidade científica, que é possível acontecer, e eu não sei se aconteceu comigo ou se foi algum tipo de alucinação. Mas eu tenho para mim que a sedação, a anestesia, não pegou direito. Porque, inclusive, eu senti como se fosse o corte da cesárea. Entendi. Eu senti muito presente, eu já pesquisei e eu vi alguns relatos de mulheres que disseram que Sim. sentiram um corte. Eu estava muito sedada já na hora, eu não sei se eu consegui falar, mas eu acho que eu apaguei, porque a dor foi tão grande que é a última coisa que eu me lembro. Mas foi uma Foi do sensação de corte. corte. E aí eu já perguntei para algumas pessoas, uns falam, para alguns médicos, uns falam que é possível, outros falam, você talvez já estava com muita dor e acabou, né, entrando num tipo de Forçando. alucinação, mas eu tenho para mim que eu senti a dor, porque Sim. ela é muito presente até hoje, quando eu volto um pouquinho para Voltar, contar. você consegue lembrar. Então, assim, é muito trauma, trauma de, né, sentimental e Nossa, trauma de físico mesmo, a de gente não lembrança das consegue. dores que eu senti. Então, Isso como eu volta, tava, né? Na hora que você pensa assim, quero engravidar, mas meu Deus, vai ser tudo de novo e corre risco, eu não quero isso, né? Acho que fica duas vozes, né? Uma quero e a outra não, de jeito nenhum. sim. Então, nessa brincadeira, inclusive com muita insistência do meu marido, que queria muito tentar de novo, eu gastei 5 anos só. Coisa pouca, a coisa pouca. Ai, ai, agora eu rio, mas na Na época não época era não era de engraçado, rir, não. não. Na época não era de rir, não. Como é que foi esse processo para você, não sei, vencer o medo, superar o medo ou diminuir o medo, assim? Você acha que você conseguiu acabar com medo para engravidar de novo? Você só, tipo, não, eu sou mais sorte e vou. O que foi que aconteceu ali que você falou assim? Foi planejada a gravidez da Clara? Ou foi acidente também, assim, tá? Eu tive Não vou que. negar, mas não vou, como é que é, assim? Não, mas no caso da gravidez da Clara, eu tive que planejar por uma questão muito de segurança mesmo, minha e do Sim, bebê. Então, o que que eu fiz? porque já entraria numa gravidez de risco por causa do que já tinha acontecido, né? De alto risco, inclusive, porque eu fui. Nos primeiros médicos que eu procurei para tratar desse assunto, ainda, eu acho que no primeiro ano mesmo eu já comecei a falar sobre a vontade de engravidar de novo, no primeiro ano seguinte, que eu digo. Mas eu sabia que eu ia ter que fazer Um tratamento. um cuidado, assim, manter um cuidado mais especial antes da gravidez. Então, eu comecei a procurar alguns especialistas e eles sempre falavam, você vai procurar um obstetra especialista em gravidez de alto risco, você não vai fazer qualquer obstetra. Sim. Então, aí nessa história eu já comecei a me consultar com uma médica que já era especialista em gravidez de alto risco. E ela sempre foi muito atenciosa, então, mas aí a coragem não vinha, né? Então eu fazia a rotina, via que estava tudo bem, ela falava que tinha toda uma chance de eu ter uma gravidez completamente normal, mas a coragem não vinha, né? Então, assim, quando a gente realmente decidiu, o que eu fiz foi, né, tomar todos os cuidados já preliminares, com alimentação, com saúde, com tudo. Mas vale lembrar que desde que eu tive esse, vamos dizer, essa perda aí, que eu passei por todo esse período traumático de recuperação, eu tive uma mudança de estilo de vida considerável. Eu mudei da água para o vinho, vamos dizer assim, em termos de exercício físico, de alimentação. Eu comia muito mal, eu era muito largada nesse sentido. Sempre fui, assim, eu não tinha muito, não ligava muito para esse negócio de comida saudável, nada disso. Sim. Quando eu passei por esse processo, eu tive a consciência de que era uma segunda chance que Deus estava me dando. Então, que eu ia ter que fazer minha parte, né? Quero cuidar do meu corpo. Então, assim, eu procurei nutricionista, eu fui para academia, levei a sério pela primeira vez na vida. Entendi.
foi quando eu comecei realmente, de lá para cá eu nunca deixei de me exercitar, né? Sempre me mantive, mesmo fora da academia, às vezes quando eu não posso, mas sempre mantendo atividade física de alguma forma. E isso aí eu nunca mais tirei da minha vida. E a alimentação também mudou muito, eu aprendi a comer, finalmente aprendi a me alimentar bem, né? E aí a mudança de vida já foi visível, né? Foi uma época que todo mundo já notou, estava mais magra, estava mais diferente. E também, não sei se você vai tocar nesse ponto mais para frente, mas é importante dizer que uma coisa fiz que eu acho que foi positiva, mas também não foi, né? Foi uma faca de dois gumes que foi assim, eu comecei a ficar mais ativa. Eu quis compensar o tempo perdido, né? Então, assim, eu quis fazer um outro curso na faculdade, assim, quis fazer um outro curso superior, sei lá, eu quis colocar todas as ideias que eu nunca tinha colocado em prática. Então, eu fiz muitas coisas nessa época, eu me tornei muito ativa. Mas o ponto negativo disso é que eu acho que abafei o luto. Com isso, eu queria abafar a dor. E o que eu fiz nesse período que eu acho que foi negativo? Foi não ter procurado uma ajuda profissional de um psicólogo. Eu sempre achava que eu estava muito bem, que eu estava dando conta do recado, né? Não era por preconceito, é só porque, talvez por achar que eu estivesse conseguindo. Mas eu só fui perceber o mal que isso me fez muito tempo depois. Inclusive, depois da gestação da Clara, depois que ela já estava com 1 aninho, é que eu fui entender quão mal me fez não ter procurado ajuda na época do luto da Luana. Não vivi o luto direito. Eu lembro que lá em casa, eu tranquei a porta do quartinho da bebê e não deixava ninguém entrar. E quando eu estava muito triste, eu entrava lá e chorava muito. Então foi um ritualzinho que eu criei assim, eu só me permitia chorar quando eu não estava aguentando mais. E aí eu entrava lá, eu pegava as roupinhas e eu ficava né, naquele processo de sofrimento assim, que eu me permitia. Mas eu acho que não foi a maneira correta de lidar. Realmente precisava ter tido um profissional, uma pessoa ali com quem eu tivesse tratado da maneira correta. Mas eu só procurei assim preencher meu tempo o máximo possível, né? Entrei numa correria muito grande por conta do novo curso, fui fazer direito, que é um curso puxado, e fui, né, levar a vida normal, trabalhando, cuidando da filha pequena, fazendo faculdade, mantendo um ritmo bem puxado. Então, Isso assim, é e bem comum de academia. acontecer. Isso é muito comum Então, de acontecer, porque a gente não quer. Porque assim, você vivenciar a dor é muito ruim. Assim, é difícil na hora. Você vai chorar, você vai sofrer, você desespera, você não entende, vem revolta, vem raiva, vem medo, vem tudo, né? E a gente é muito acostumado e ensinado a tampar o que a gente sente, né? Já desde criança, tipo, menina bonita não chora, não sei se essa você escutava, mas ele ditado. Menina bonita não chora, né? Então, tipo, exatamente. passou E bonita, não pode. eu venho de uma família, assim, que, sinceramente, Carol, cobra muito isso. Cobra que sejamos fortes e que não nos permitamos muito tempo ali de mimimi, não. Não, mas isso aí já passou, né? Já tem um mês, vamos, filha. Sim. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi imediatamente, eu acho que não tinha passado nem sequer direito o prazo do resguardo ali, né? Porque afinal de contas tinha passado por um processo. Teve um parto, né? Com parto mesmo, uma cesárea. E eu já queria voltar para o trabalho, para demonstrar assim, olha, estou ótimo. Eu fazia questão de mostrar assim, estou ótimo. E como a minha evolução da parte física também foi muito rápida, né, já tiraram os catéteres, já foi rápido, aquela coisa toda, aquela Você teve a recuperação renal também, né? Mas falou, não pode ser que você precise de um transplante e não, já voltou tudo, você está super bem, né? Foi tudo tão rápido que eu achava assim, nossa, agora eu realmente passei por um milagre, agora eu vou fazer acontecer, né? Eu vou voltar à vida normal. Mas não foi nada disso, não é tão simples assim. Acho que pulei as etapas e me arrependi de ter pulado, porque depois, né, como, não sei se você sabe, acho que eu já comentei, todo mundo, algumas pessoas que me conhecem sabem, processo depressivo que eu passei muito forte, porque aí já acho que já uniu outros fatores ligados ao pós-parto da Clara, quando ela veio, que eu acho que ali eu já desenvolvi uma depressão pós-parto, por alguma razão, ou já por conta, hormonalmente mesmo falando, ou porque já tinha um histórico que veio à tona. Sim. Que foi o histórico
quando teve aquela baixa hormonal, né, que da gestação da Clara já, que foi depois de tudo isso, parece que veio à tona, de alguma forma, aquela coisa mal resolvida, juntou com a baixa hormonal, né, ali, do período, que às vezes muitas mulheres já entram mesmo em depressão pós-parto, e evoluiu para uma depressão que permaneceu por muito tempo me acompanhando, que prejudicou muito a minha vida, né, e eu posso dizer que hoje em dia eu me considero praticamente curada, né, dizem que não tem cura, mas eu consigo ter o domínio dessa doença, mas que foi difícil contornar e sair dela depois, que eu acho que foi eu tive que fazer tudo que eu não fiz na época do luto, que foi tratar, que ir lá na ferida e mexer. Olhar para o que está incomodando, né? Eu falo muito isso no meu conteúdo e da minha, porque assim, o que eu reparei, assim, a minha perda não... Na verdade, não é legal a gente comparar, porque cada um tem a sua experiência, não quer dizer que a minha é melhor ou pior, não. Mas assim, na minha experiência, que acho que foi menos traumática ainda, né? Porque foi mais no começo, enfim, eu tive todo esse processo que teve. Mas o que eu percebi ali naquele momento? E quando a gente passa por uma dor muito grande, um sofrimento muito grande, que, querendo ou não, uma algo comum é que nós perdemos nossas filhas, né? Assim, isso né? Vem uma dor muito grande, chora todas as outras coisas, mas quando a gente tem uma dor muito grande, todas as outras dores vêm à tona junto, né? Então, assim, foi isso que eu reparei quando eu perdi a Liz. Falei, gente, de repente, né? Quando que caiu essa ficha? Eu perdi a Liz numa terça, quando foi no domingo seguinte, o pai dela terminou comigo, né? Terminou. E aí, a semana seguinte, eu passei sofrendo pelo término, não passei sofrendo pela perda da minha filha. Eu falei, mas tá errado isso aqui. Eu pensando, eu falei, não, tem uma dor muito pior que a perda da minha filha, mas estou sofrendo por causa da perda de um relacionamento. Aí eu fiquei me questionando o que estava acontecendo, né? Como eu trabalho com essa questão de terapia há muito tempo, eu comecei eu sei o tipo de pergunta que eu tenho que fazer, né? Até que eu percebi que aquele término trazia outras dores anteriores que eu estava guardando e que vinha tudo junto. A base era a dor pela perda da Alice, mas que trazia outras dores mais antigas, né? Da infância, da adolescência, sei lá. Então vem tudo de uma vez. E aí acontece que muitas vezes a gente faz isso mesmo. É mais fácil, né? Tampar o sol com a peneira e aí vou trabalhar, porque é desafiante. Na hora que você vai pegar e olhar a dor e falar, cara, tem isso, tem isso, tem isso. Aí você vai desmembrando, parece que tem uma árvore com a raiz gigante, né? É muito difícil. E chega uma hora que a gente é sacudido que não tem pra onde ir, né? E hoje em dia, eu não sei se você também pensa assim, mas hoje em dia eu aprendi a trabalhar junto com o meu terapeuta e até me mostrou que em alguns momentos a gente acaba é como se a gente tentasse se blindar um pouco. Então, assim, aquele sofrimento ele é tão grande, você evita tanto lidar com ele, né, como se tivesse, assim, tentando se poupar daquilo para não ter que olhar para si e encarar aquela dor, que realmente você preenche seu tempo, e aí você tampa ela, né, assim, põe lá uma pá de cal, mas não fica por muito tempo, de repente, depois ali ela vem à tona com qualquer outra coisa. Isso, exatamente. E ainda mais na segunda gestação, ou terceira, que foi o seu caso, né? Mas uma próxima gestação, a gestação em si e o pós-parto, ela traz uma alteração hormonal muito grande naturalmente, né? Então, isso é muito explicável cientificamente mesmo falando, espiritualmente, todos os motivos. Você está guardando uma dor, e é uma dor muito grande, não é abater o dedo, né? É uma coisa forte, é uma dor importante. E é como se a gente fizesse muita força para manter aquilo ali embaixo da água, porque eu não quero olhar. Se vier à tona, mexe com a iceberg, eu quero manter embaixo. Se vier para cima, eu vou ter que olhar e eu não quero. Aí você fica mantendo ali. Só que vem essa labilidade emocional da gestação, do pós-parto, ou às vezes, no seu caso, foi a terceira gestação, né? A gestação após. Mas às vezes pode ser a morte, sei lá, da mãe, perda de um emprego, um divórcio, sei lá. E aí você já bagunçou, você não dá conta mais de segurar aquilo ali para baixo, né? Então vem à tona tudo de novo, né? E aí você fica com aquele tanto de coisa, você fala o que eu faço agora, que vem tudo de uma vez. Então realmente é muito desafiante. Porque se você consegue colocar no lugar na hora que está ali na tona, já fica mais fácil porque depois não tem que lidar com aquilo, ou não tão forte. E também porque, assim, o que eu aprendi depois na terapia, que eu
deveria ter feito na época, que teria me ajudado, adquirir ferramentas porque hoje em dia eu tenho, quando eu entro, eu sei que eu vou entrar em crise, eu sei que alguma coisa vai me afetar, hoje em dia eu uso algumas ferramentas que evitam que essa crise venha à tona. E na época, né, com essa história de achar que eu estava bem, eu não criei nenhuma ferramenta para lidar quando a crise realmente surgisse, ela ia inevitavelmente surgir, eu ia ter que encarar isso. E eu não tinha nenhuma ferramenta, então o que aconteceu? Eu caí bonito, né? Eu caí, assim, como escorregar na casca de banana, porque ficou um cenário muito propício. Por quê? Porque quando a Clarinha veio, eu estava numa fase final já da faculdade. Eu estava com conclusão, com TCC, que na época ainda chamava monografia, e eu vou denunciar aqui, né? Eu vou falar, vai denunciar a sua idade aí, hein? Já denunciando. Estava nessa etapa, estava com um estágio que, assim, a gente sabe, você deve saber, né? O estágio, ele não tem aquele período que você pode entrar com atestado médico para maternidade. Então, foi um período que eu tive as faltas que eu podia ter, eu utilizei ali no momento do nascimento, mas logo em seguida eu voltei para o estágio, eu não fiquei. Então, eu levava a Clarinha para lá, para amamentar. Diógenes me deu um suporte incrível na época, ele ficava com ela no carro, ali no Moisés, a gente pôs o Moisés no carro, fez um bercinho, e lá ela ficava no estacionamento subsolo, e eu descia para amamentar, né? No momento do meu estágio, eu não parei o estágio, então continuava atendendo as pessoas. Interessante, ainda é minha, Porque assim, você foi uma tava tão coisa que aí foi tudo, eu né? tava nessa assim, eu não vou parar. E essa coisa, ela foi me acompanhando todos esses anos, né? Só que quando a depressão chega, você não escolhe mais. Aí ela fala, agora você vai parar. Aí eu parei. Aí um ano depois, eu já estava até com o escritório aberto, já estava com a OAB, já estava atendendo o cliente, já estava naquela correria do trabalho mesmo. Aí ela pegou. Ela falou, vem cá, vamos conversar. Aí não teve como, né? Aí eu parei, e toda aquela correria teve que cessar, né? Foi um momento em que tive que fechar o escritório, já não tinha mais condição de ir, cheguei a ficar internada em clínica psiquiátrica, foi um momento muito delicado, né? Onde realmente a depressão não deu mais margem para que eu fizesse nada. Então aí é que você começa a rever seus conceitos. Poxa, se eu tivesse tratado na época certa e vivido o meu luto, porque o luto precisa ser vivido, né? Aquela sensação que eu comentei contigo antes, de não poder falar sobre a perda da Luana com ninguém, de não falar dela, ninguém tocar no assunto comigo, aquela coisa assim muito abafada, ninguém fala o nome, ninguém, né? Você deve ter vivenciado muito isso. E aquela história de foi melhor assim, daqui a pouco vem outro, isso tudo me machucava muito, entendeu? E eu não tratei. Se eu tivesse tido um suporte psicológico, provavelmente teria ferramentas para lidar com isso e talvez a depressão não tivesse vindo tão forte, talvez eu tivesse conseguido passar por ela de uma forma mais tranquila, né? Mas aí é um aprendizado, a gente não se torna o que a gente é hoje em dia sem passar por algumas quedas e alguns fracassos. Então, hoje em dia eu não vejo assim, de uma forma assim, eu não me condeno muito por isso. Eu entendo que foi necessário para que eu vivesse esse aprendizado, mas que paguei um preço, né? Paguei. Eu tive, assim, salvo as devidas proporções, quando o Rafael morreu, você lembra? Não sei se você lembra, ex-namorado, que o Rafael claro, morreu. né? Muito triste. Foi muito de repente, né? E tinha todo um relacionamento, assim, né? Foi, tipo, muito complicado. E ele eu não vivi tão bem, que eu vivia raiva e não entendi e tal, nunca parei para olhar mais para aquilo também. Aí eu tive depressão também um tempo depois, e a depressão também ensinou isso, né? De que a gente tem que parar e olhar para as coisas e tomar. Uma coisa que a depressão me ensinou foi que eu tinha que tomar as rédeas da minha saúde emocional também, assim, né? De encarar a dor, de sofrer, de chorar e saber que eu era os profissionais iam me ajudar, mas eu também era responsável por lidar com aquilo, porque eu só ia olhar para a dor, eu só ia conseguir enfrentar e resolver ela, eu olhando para ela, né? Então eu lembro, os 6 primeiros meses que eu fiz terapia, eu ia para terapia só para chorar, era toda vez. Eu chegava na terapia e falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Que eu tava bem, cheguei na terapia e começo a chorar.
Mas é porque eu tava bem assim, né? Eu tava Não precisando. estava tão bem. Eu tava escondendo, e aí na hora que chegava lá, arrancava a casca, né? E aí tinha que enfrentar. E aí olhar. E isso eu tenho consciência hoje disso que me ajudou a superar tão rápido e de uma maneira mais leve a perda da Alice foi que eu já tinha colocado essas coisas no lugar, né? Eu não tava com tanta coisa vindo à tona. Então, por mais que eu vi, tô sofrendo aqui porque o cara terminou comigo. Mas a maior parte das coisas estavam dentro da caixa, né? Então, já estava dentro do seu lugar. Então, isso facilitou mesmo, justamente por causa dos processos de autoconhecimento, eu já tinha ferramentas, já sabia como lidar, então isso vai facilitando mesmo. Né? Isso que você falou, assim, eu achei fantástico, porque realmente isso, é ter a ferramenta que vai te ajudar a lidar com aquilo que você está passando, porque emoções difíceis vão vir outras, né? E aí a gente aprende a lidar com aquilo. Emoções boas vão vir outras e eu vou aprender a lidar com aquilo, né? Não tem Você nunca deixa de viver outras e outras situações difíceis, né, na sua vida. Mas você não pode estar com um monte de coisa nas suas costas já acumulada, né? Esse que é o grande problema que eu vejo, assim. Se você já traz essa bagagem emocional muito acumulada, muito, não tratada, basta um mínimo desgaste, um emocional, uma frustração, seja, como você falou, de perder o emprego, seja um relacionamento que acaba, já desencadeia. Então, se a gente estiver tratando e se colocando em contato com a nossa dor constantemente, naturalmente, quando vier uma aprovação dessas aí, a gente já vai, né, filtrar melhor, já vai estar blindado, né, assim, com a mente. Vai estar mais forte, né? A gente, em vez da gente ficar escondendo, a gente tem força para lidar com aquilo que está acontecendo, né? Da melhor forma que a gente consegue. E a gente sempre, no final das contas, a gente está lidando com o melhor que a gente pode, né? Cada etapa da nossa vida a gente faz o melhor que a gente pode, né? Aí de repente a gente aprende, ou não tão de repente, mas em algum momento a gente aprende que não, tem uma maneira melhor de eu lidar com isso. Então deixa eu ressignificar tudo. É parte do aprendizado, né? É parte do aprendizado. O que você acha que teve de mais, assim, não sei se a gente pode falar de alguma lição espiritual, ou alguma coisa olhando esse lado espiritual mesmo, assim, não só o emocional, mas algo que vai além, assim, com toda essa história. O que você acha que teve aí no meio disso? Você fala que me ajudou? Ou que lição você pode retirar? Tanto que te ajudou, mas como é que você olha isso de uma forma... Acho que a gente aprende a olhar essas coisas de uma forma mais elevada, né, em algum momento. Eu acho que é o que supera, eu acho que o que ajuda mesmo é o espiritual, quando fortalece, né? A gente vai colocando as coisas no lugar. A gente vai fazendo outra parte e Deus vem e faz a dele, né? Exatamente. Eu tive, né, na sequência, ali de quando tudo ocorreu, da perda da Luana, uma fase de questionamento muito grande com Deus, né? Por que que, se era para alguém sobreviver, por que que minha filhinha não sobreviveu? E então, né, talvez tivesse chegado minha hora, me questionei sobre isso. Por que que eu fiquei e ela não sobreviveu? Era uma coisa que passava pela minha mente, mas, ao mesmo tempo, tinha uma voz ali que eu acho que eu acredito muito em Deus, sempre acreditei. Apesar que eu estou mencionando aqui um certo debate com ele, né? Mas assim, isso demonstra que eu tinha essa liberdade. Que acreditava, né? Eu nunca deixei de falar com ele. Eu falava chorando, eu falava em oração, eu falava porque foi assim, porque comigo. Eu fui muito julgada também, Carol, porque algumas pessoas falaram assim, mas elas custavam acreditar que ainda é possível nos dias de hoje uma mulher chegar a ter pré-eclâmpsia. Mas você não se cuidava? Mas você não controlava a sua pressão? Mas assim, você é uma mulher esclarecida, você não fez pré-natal? Olha, eu tive que ouvir tantos comentários. Nossa, tipo, como se você tivesse sido responsável e a culpada pelo que aconteceu. Porque assim, hoje em dia é muito raro você ver uma mulher chegar ao ponto da pré-eclâmpsia que ela perca o bebê ou que, né, venha ficar como eu fiquei. Então fica parecendo que eu não me cuidei, que eu não olhava a pressão, que eu não tinha o controle certo da gestação. E eu tive que aprender muitas vezes a ficar calada, porque se eu fosse responder a tudo, era muito sofrimento já envolvido. Então, o desgaste, chegou um momento em que eu preferia não receber mais tanta visita, acho que até comentei isso contigo uma vez, que eu preferia me isolar, para me preservar, porque os comentários já estavam começando a ficar, assim,
julgamento, já não eram só comentários, eram julgamentos embutidos ali. Será que você não fez alguma coisa errada, deixou de fazer as consultas? Não? Porque, assim, para chegar até esse quadro seu, uma coisa tão... Infelizmente é mais comum do que pode parecer. Talvez essa informação não chegue para todo mundo, mas tem muita mulher que ainda passa por isso, até porque a doença ela é bem, né? Tem uma característica. No meu caso, ela foi súbita. A minha pressão subiu de uma hora para outra e se desenrolou dessa forma. Mas, enfim, tive que lidar com esses comentários e aí por isso também acabei me afastando um pouco nesse período inicial para diminuir uma coisa que estava sendo tóxica, né, me fazendo muito mal. Enfim, esses meus questionamentos com Deus, né, voltando, passavam por tudo isso, passavam por essa questão onde foi que eu errei, qual o ensinamento que eu tenho que tirar disso, o que foi que eu perdi nessa história toda, o que Deus quis me mostrar. E nisso eu fiquei bastante tempo, até porque é um processo mesmo de negação até chegar no da aceitação, né? Sim. E quando eu comecei a entender, olha, tem certas coisas que a gente não vai entender. A gente não vai saber e não adianta questionar Deus. Eu realmente, nesse período, eu até passei a frequentar outra religião, que, né, na época eu era católica, depois disso eu já, né, comecei a frequentar cultos e ver outras opiniões também. E eu acabei que entendi que a minha vida, a minha história se deu dessa forma. Luaninha se foi, se tornou um anjinho. E eu estou aqui, eu ganhei uma segunda chance de estar com a minha filha, de criá-la, e agora eu devo fazer o meu melhor, né? O meu melhor como mãe da Alissa e depois da Clara. Então, foi um aprendizado longo, parece simples, né? Mas assim, eu demorei muito tempo para entender isso. Não me cabe mais questionar a Deus porque Luana não está aqui. Ela cumpriu o seu papel, que foi me ensinar alguma coisa, né? Durante esse período que ela ficou na minha barriga, falar com ela, sentir ela se mexendo, ver que ela teve ali sua missão, ela fez parte da nossa família por um tempo. E não falar sobre ela foi algo muito ruim, inclusive com o meu marido, né, com o Diógenes, porque homens, eles lidam de forma mais pragmática, eles não querem tocar tanto nesses assuntos. E para a mulher é muito difícil, porque às vezes ela quer falar, né? E sufocar muito isso me trouxe esse questionamento até maior com Deus, mas que foi bom, positivo no final, quando eu entendi que a minha missão era estar aqui, ele me deu essa segunda chance para que eu pudesse cuidar das minhas filhinhas, e Luana fez um papel crucial nisso tudo, né? Então, eu fui me resolvendo com Deus, né? Eu fui me fazendo as pazes com Deus e permitindo que o plano dele se realizasse na minha vida sem tanto questionamento. Nossa, porque a gente eu acho que a gente vai passando uma questão de, não sei nem qual nome que usa, mas tipo uma fluidez, não resistência, né? Tipo assim, é o rio correndo, né? A água correndo. Tipo assim, tem os obstáculos, a gente vai vendo, mas você não começa a ser menos resistente com aquilo, né? Quando a gente quer. Quando eu morri, quando o Rafael morreu, eu tinha isso, mas por quê? Por que aconteceu isso? Eu discutia com Deus, eu brigava, chegou um ponto que eu falei, não falo mais com você. Aí eu não falava mais com Deus, tipo... Tô de mal. Tipo, você não vai falar comigo, entendeu? Tipo, mas era o que eu conseguia na época, pô. Porque tinha essa história, né? Foi melhor assim, Deus quis. Então, uma coisa que me dá raiva é essa história de Deus quis. Deus quis o quê? Aí eu ficava assim, Deus quis o quê? Ele tem tanto anjo lá, vai levar o meu pra quê? Aí eu ficava com mais raiva, né? Quando eu vi com essa história de Deus quis, eu queria pegar a Bíblia e tacar na cabeça da pessoa, porque Deus não vai fazer. A gente chega a sentir raiva, porque os comentários das pessoas fazem com que a gente às vezes até fique com raiva de Deus, que nem tem nada a ver, tadinho, ele tá lá na Bíblia. E o pessoal vai falando as coisas, a gente começa, mas como assim? Deus, por que ele fez isso comigo? O que aconteceu comigo na morte do Rafael, mas que Deus quis, vai pra merda, então Deus, você é todo mundo, e eu não queria mais falar com ninguém, eu não falava mais com Deus, eu não queria mais saber, entendeu? Ele que se quiser que fale comigo, eu não vou responder não. Uhum. E é justamente, com a Liz já foi mais fluido, né, assim, foi mais, teve um dia que eu conversei com Deus, tentei, o que eu podia tirar daquilo, né? E me veio uma mensagem, Deus falava assim, que a Liz, ela precisava, foi muito bonito, assim,
Ela falou assim, porque a minha gravidez não foi planejada, né? Então, Uhum. pegou eu e o pai dela de surpresa, né? E aí ele falou assim, ali só precisava do amor de duas pessoas, eu lembro dessa frase perfeitamente. Ali só precisava do amor de duas pessoas, não estavam prontas para amar, mas que decidiram amar assim mesmo. E eu entendi que aquilo era a evolução dela, que ela precisava. A gente está aqui para evoluir. Eu preciso de algumas coisas, você precisa de outras, ali precisava daquele amor ali. Tanto é que eu vi que ela partiu depois que eu e o pai dela, a gente se sentou muito bem com relação a ela, porque teve um pouco mais de dificuldade de entender isso. Acho que para um homem é mais complicado, né? Eu estava sentindo, eu estava com a minha barriga crescendo, meu peito crescendo, eu não estava menstruando, então é É, mais fácil de entender, né? Para um a homem gente concretiza isso mais fácil porque está acontecendo, né, no nosso corpo. Os é, homens ficam mais distantes, né, da compreensão. exatamente, então, tipo, não tá, né? Mas e aí? Não planejar, tipo, não, caramba, como é que é? Se eu estou falando para ele, olha, esse exame aqui, um papel, tá dizendo que eu estou grávida, e ele falando, Uhum. mas assim, para ele é diferente, né? É muito mais difícil. Então ele demorou mais. E quando a gente conseguiu se acertar, que realmente a gente deu esse amor para a Liz, eu acho que realmente era aquilo que ela precisava, né? Então, a lição espiritual para mim foi isso. A gente passa aqui o que a gente precisa. E o que ela precisava era desse amor, era o que ela precisava para a evolução dela, né? E foi isso. Exatamente. Por mais que às vezes eu já pensei, por que eu não fiquei também? Eu não fui ali e ficou, né? Se pudesse ter escolhido, acho que eu teria escolhido isso. Mas não, né? Não era. Era para você, para eu ficar, para você e eu não ficar e para elas partirem porque é do que elas tinham que viver, né? A gente passa aquilo que a gente tem que passar por mais dolorido que às vezes seja, né? A gente, como mãe, tem aquele amor intenso de querer dar a vida, né? Mas às vezes não é pra gente dar a vida, no sentido Sim. de morrer, pra gente dar a vida fazendo com que a presença da nossa filha, do nosso filho, enfim, tenha valor, né? Eu acho que isso é o mais importante. Se a gente aprender também a olhar as coisas mais pela perspectiva do propósito, né? E não tanto apenas de questionar por que, né, a Deus ou a quem quer que você acredite, o destino, por que as coisas aconteceram de tal forma, mas sim pelo propósito, porque veja quantas mulheres você vai ajudar, né, em decorrência da vida da Liz. E não que ela precisasse ser dessa forma, a gente nunca vai entender. Mas olha o propósito que tem envolvido em tudo isso, na sua vida. Quando eu consigo imaginar a Luana pelo propósito maior, né, eu consigo ver hoje o papel que eu tenho na vida das meninas, como elas estão como já agora crescidas, praticamente quase adultas, né? A Alice já é uma adulta, Clara já com 15, né? Como são meigas, como são seres humanos incríveis, qual foi o papel que eu tive nisso e qual papel teria sido se eu não tivesse passado por tudo isso, porque eu era uma pessoa extremamente, assim, não achava que era tão importante o papel da mãe dentro de casa, eu tinha uma visão totalmente diferente com relação a isso, não sei se você lembra disso, eu deixava muito por conta de babá, né? Eu não mudei muito o meu ritmo depois que eu tive a Alice, então ritmo de trabalho, ritmo de sair, ritmo de tudo, ficava muito tempo na mão da babá. Eu acho que até nisso a minha visão mudou, de ser mãezona, de entender meu papel, de entender a importância de estar dentro de casa. Se eu não tivesse passado por tudo isso, claramente, eu não sei, acho que elas seriam bem diferentes hoje em dia, talvez não fossem seres humanos incríveis que elas são, né, da qual fiz parte, da qual pude Sim. participar de cada momento. Então, assim, o propósito maior envolvido em tudo isso, hoje em dia me dá tranquilidade de saber. Precisava ser assim, né? Não que Deus quis, não que foi melhor assim, não foi melhor assim, mas Mas depois de analisar o propósito maior da coisa, eu me sinto em paz. Isso me traz paz de espírito. acho que a gente acaba vendo a maternidade de outra forma, né? Eu fico olhando isso hoje e falo, nossa, eu já vejo a maternidade de outra forma. Imagina você já tinha experiência de ter uma filha, né? Passou os 9 meses de gestação e tem uma outra filha já, né? Então, realmente, a gente começa a ver a maternidade de outra forma, né? Eu fico olhando assim e falo, mas como esse tempinho que eu tive Paris já me ensinou tanta coisa de ser mãe, que aí como não precisava, não tinha que ser assim, não foi bom, mas tipo, foi o que foi, né? O que é, e E aí a quando gente você tiver desculpa, eu te interrompi, né? Mas quando você tiver o seu próximo bebê, o arco-íris, você vai ser uma mãe muito melhor,
talvez, até na gestação, em todos os sentidos, e ciente do seu papel, né? Eu não sei. Eu vejo dessa forma. Olha o tanto que você já aprendeu de lá para cá, né? É outra Tá coisa. ajudando outras mulheres. Né? Outra pessoa, né? Vira outra. Da minha, só uma curiosidade que eu fiquei aqui. Eu sempre tenho a impressão de que eu queria que as pessoas que falassem mais ali, né? Eu li uma vez um texto, falava assim, por favor, falem do meu filho. O texto pensava assim, por favor, falem do meu filho. E aí ele terminava assim, meu filho é o meu assunto predileto. E falava outra coisa, eu queria imaginar como é que seria, eu queria pensar com quantos anos ele estaria, se seria parecido comigo com o pai. Então ela vai discorrendo tudo aquilo que a gente às vezes fica pensando sozinho, né? Você acha que, diante dessa situação toda que você passou, porque assim, eu acompanhei, não de muito perto, mas enfim, né? Acompanhei de longe tudo que aconteceu com você. E eu com certeza não falei nada, tenho certeza absoluta. E a gente, às vezes, né, olhando isso antes e olhando agora, a gente acha que não falar é o melhor. Tipo assim, não, eu vou falar, eu sou vai sofrer, não sei o que, sabe assim? Agora eu hoje, estando do outro lado, eu falo, não, eu prefiro que a pessoa fale, nem que eu chore. Mas eu prefiro que ela fale e faça lembrança da minha filha. Como que você vê isso hoje? Assim, até quando mais perto de quando aconteceu e de agora, mesmo já 15, 20 anos, né, na verdade, quase 20 anos depois. Como que você vê isso assim de... Porque eu acho que as pessoas... Eu começo a perguntar de outras pessoas que eu convivi que perderam o filho, seja da forma como você, ou seja mais no começo da gestação, a gente tem aquele reflexo mesmo de não falar, né? Mas será que isso é o melhor? Porque não é explicado pra gente como é que a gente lida com a dor dos outros, né? O que você acha que seria melhor, assim? Ou, eu não sei, assim, como é que você acha que poderia ser menos dolorido? Se é melhor não falar mesmo, não? Ou fala? O que você acha? Então, eu vejo isso aí sob duas perspectivas. Primeiro, a nossa. A gente quer falar. Eu senti isso e até hoje sinto isso. Que a gente quer. Você falou, né? Nossa, quanto tempo isso aconteceu? 20 anos, caramba, nem eu tinha pensado dessa forma, né? Mas assim, porque a dor ainda é muito presente, até hoje. Então, te contar essa história aqui como se eu estivesse vivendo ali a memória muito firme ainda, muito límpida, né, daqueles dias e de tudo que eu vivi, desses sentimentos, né? Então, tem essa nossa perspectiva de querer falar sobre o nosso filho, sobre as nossas sensações, a falta que faz. Poxa, é um ser humano, né? Então, assim, para mim, meu amor era igual já ao mesmo que eu tinha da Alissa, né? Não tinha diferenciação. Seria como horrível falar dessa forma, mas seria tal qual a Alice tivesse morrido naquele momento. Para mim, eu sentia assim, e ninguém falava naquilo. Mas aí tem o outro lado, que é o lado das outras pessoas não saberem lidar. Porque eu sinto que não é por mal, mas as pessoas não sabem se é melhor não tocar no assunto para não te machucar e não te trazer aquela dor à tona, porque vai que está melhor, e aí eu pergunto, e aquela situação, como é que você tá, né? Aí vai que eu começo a chorar ali, talvez a pessoa pense que aquilo vai me trazer à tona uma dor muito grande e que não seja bom. Então as pessoas procuram tirar outros assuntos, procuram, né, ser divertidas ou serem ou Vamos falar de outra evasivas, coisa, né? ou Finge que não até aconteceu. ou até evitar mesmo que seja a pessoa para não ter que lidar com aquela dor. Como você falou, as pessoas não estão preparadas para lidar com dor, com perdas profundas, numa sociedade que, mesmo assim, mesmo jogando para 20 anos atrás, a gente já tinha essa cultura de evitar aprofundar muito. Nós nos tornamos, acho que talvez agora a gente mude um pouco isso. A gente esteja começando a se voltar para o interior, até por conta de trabalhos como o teu e de outros profissionais, né, dessa área de coaching, psicólogos, estão colocando as pessoas mais em contato com o seu interior. Hoje em dia tem uma tendência muito forte, uma cultura mais nesse sentido. Mas há um tempo atrás, ninguém se colocava em contato com dor nenhuma, né? E era melhor, era mais fácil evitar. E assim, para quem está de fora, realmente, eu vejo que é mais fácil evitar o assunto. Talvez não seja por mal, talvez não seja consciente. Talvez a pessoa não tenha noção tanto que você precisa falar sobre aquilo.
e que seria interessante ela perguntar como você está. E eu não senti isso só com relação à gestação, não. Eu senti em relação também a meu período pós-depressão, quando eu já estava melhor e quando as pessoas já sabiam que eu tinha passado por isso, pessoas que me visitaram, inclusive lá no hospital psiquiátrico, e que depois não tocam mais naquele assunto. Não perguntam, nossa, como é que você está lidando? Você está um pouco melhor? Está fazendo terapia? Está tomando medicação? Como é que... Ninguém toca no assunto. Age normalmente, como se eu nunca tivesse passado por aquilo. E é um pouco ruim, porque às vezes eu queria que a pessoa perguntasse, né? Como é que está meu processo? Como é que está essa evolução? Por que não foi fácil, né? Eu achei que eu não ia superar aquilo, não achei que ia sair daquele buraco tão cedo. Mas ninguém toca realmente no assunto. E talvez eu faça isso também em relação a outros, com quem eu talvez não tenha tanta intimidade e tenha medo de perguntar. Talvez você tenha sido uma dessas pessoas. Eu nunca tive coragem muito de tocar nesse assunto. Ah, como é que você está, né? Sobre a questão da Liz, sobre a questão de a gente já saber que você também tinha passado um processo de ansiedade e um pouco de depressão. A gente fica com medo de tocar no assunto e a pessoa ficar assim, até chateada, né? Mas do ponto de vista nosso, né, que está passando pela dor, muitas vezes há uma ansiedade de falar, uma necessidade de colocar para fora, de compartilhar a dor, e ela é importante. Então fica assim, dicotômico, né? Difícil é uma linha de tênue, resolver né? isso. O bacana é que trabalhos como o teu, né, que são vistos não só por quem está passando o problema, mas às vezes acaba outras pessoas tendo acesso, é trazer isso mais para o convívio, é deixar isso mais assim, menos tabu e mais, né, acessível. Vamos falar, vamos colocar para fora, vamos deixar que a mãezinha diga como ela está se sentindo. Inclusive outras pessoas que perderam bebês também, assim, recentes, no início da gestação, eu procuro sempre perguntar, né? Porque por eu já ter passado por tudo isso, mas às vezes quando eu não tenho tanta intimidade, eu fico insegura, porque eu não sei como é que a pessoa está lidando com aquilo, né? Eu tive uma pessoa próxima, muito próxima a mim, que perdeu o bebê e pediu para a gente não tocar mais no assunto. Mas aí foi um pedido da pessoa. Dela. Eu sempre tenho aquela vontade de falar assim, como é que ela está lidando? Sei que ela precisa falar, mas talvez ela não tenha entendido que é bom ela falar. Mas aí foi um pedido dela. Ela disse, eu não quero que fale sobre isso, eu não quero você me perguntando, então eu respeito. Sim. Porém, se numa outra situação eu pudesse aconselhá-la, eu diria, fale com quem quer te ouvir, fale com quem te ama, né? Principalmente sobre quem pode te ouvir sem te julgar. Sim. Eu tive uma experiência muito interessante que um determinado dia, não lembro o que estava acontecendo, eu conheci, estava conversando com um cara e aí eu comentei que eu já tinha perdido, né? Eu acho que aí eu estava uns 2 meses, talvez 2 meses e meio, nem 3 meses ainda da perda, né? Da vida. E ele, até hoje, foi a melhor reação que eu já vi, assim, pessoalmente, né, que eu tive. Foi assim, comentei alguma coisa, ele falou assim, você já perdeu, filha? Foi. Você se importa de falar disso ou você fica bem falando? Ele me perguntou, eu falei, não, eu gosto de falar sobre isso. Ele, então eu posso te perguntar umas coisas? Eu, pode. Aí ele começou a perguntar, genuinamente interessado em saber o que tinha acontecido, como é que tinha sido para mim. Olha que bacana, né? Nossa, assim, foi curativo aquele homem, porque eu não tive a experiência do pai da minha filha me perguntando aquilo e querendo saber, né? É igual você falou, assim, o homem às vezes ele tem muito isso. Eu até acho que o término dele foi por ele não saber lidar com aquilo. Lidar, provavelmente. Eu tenho para mim que foi isso. E aí, então eu não tive esse apoio dele perguntando como é que eu tava, como é que eu não tava. Então ver aquele homem que era de fora, não era um relacionamento nem nada assim, mas ele interessado genuinamente em querer saber como é que eu tava, sabe? E perguntou, e ele tava curioso mesmo, e sem julgamento, né? Foi muito interessante isso, mas como é que foi, como é que foi, e aí, não sei o quê, como é que você tá, e tá. E aí no final eu comecei a contar alguma coisa e comecei a chorar. E ele veio e me abraçou. E ficou abraçado ali, eu chorando e tal, e pronto, assim, sabe? Até eu parar de chorar, e ele, você tá bem? Pronto. Mas aquilo foi tão curativo, foi muito interessante, acho que especialmente pelo fato de, no caso, de ser um homem, né? A figura masculina, que é interessante a gente receber essa acolhida também do masculino, né? E aí foi muito interessante. Ele teve
um comportamento legal. Você quer falar sobre isso? Você pode falar sobre isso? Ele me perguntou, né? Ele pediu autorização. Ele não começou, né? Se não fosse legal, se não tivesse ok, né? Exatamente. Ele começou, mas sim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, aí ele perguntou, como é que você tá? Você fica bem de falar sobre isso? Eu não fico, ele, né? Aí ele foi e começou a perguntar. Ele, e como eu tava realmente gostando, então acho que eu ia falando e ele viu que eu tava bem, né? E mesmo na hora que eu chorei, ele me acolheu, né? Não foi tipo, ai meu Deus, então vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa, né? Porque realmente, né, a gente precisa aprender. E uma coisa que eu aprendi muito agora com a perda foi uma amiga minha que me chamou a atenção disso. Ela também já perdeu, perdeu também foi parecido comigo, assim, pouco tempo de gestação. E ela falou, quando eu ficou sabendo que eu tinha perdido, ela falou assim, Carol, a gente precisa aprender a ser fraca. O tempo inteiro a gente aprende que a gente tem que ser forte. Só que nessas horas a gente descobre que a gente pode ser fraco. Eu posso chorar, eu posso pedir ajuda, eu posso falar que eu não dou conta. A gente precisa se permitir, né? Ser fraco às vezes. Exatamente. Então ali, e é isso, né? Então, chorar, e na hora que não dou dando conta, não tô dando conta, não preciso, né, botar a camiseta da forte, igual você fez, né? Nada aconteceu, tô dando conta de tudo. Foi o melhor que você conseguiu fazer, né? Assim, e não é que é errado, mas a gente vai descobrindo que tem outras formas, né? Que vão ser melhores pra gente, né? Que vão dar acalento pra gente. Ou para tentar evitar ou minimizar que outros passem por aquilo, porque se hoje em dia alguém, se eu puder ajudar ou se eu puder dar um conselho, seria esse, não minimize sua dor, viva, permita-se ser fraca, como você falou, permita-se sofrer, tirar o seu tempo para se tratar, para se recuperar e para vivenciar a dor, permita-se vivenciar a dor, né? Ela vai ser uma etapa importante para o futuro. Então, se eu pudesse dar esse conselho, seria esse, né? Mas, assim, como você falou, para mim, eu fiz o melhor que eu pude, né? Naquela época que eu consegui, né? Talvez esse conselho evite outros de passarem pelo mesmo, né? Sirva, se alguém quiser. E você está falando isso de vivência, né, Delminha? Você não está falando isso da boca para porque eu, né? Eu li um artigo que é melhor falar. Não, eu experimentei, né? Eu sei como é que é. Eu sei como é não fazer isso, né? É muito interessante. Eu ia pedir, né, para você falar uma mensagem, mas acho que essa daí já é uma mensagem muito boa e que a gente aprendendo, né? Eu tive a sorte da minha amiga falar para mim também, Carol, aprenda a ser fraca. E engraçado, né? Como terapeuta, né? Eu não era terapeuta. Pô, mas eu sou terapeuta, então tem que ser ótima, né? Não posso sofrer. Porque como é que não, inclusive, terapeuta tem que ter terapeuta, né? Hoje em dia eu entendo a importância, porque o meu fala isso pra mim. Ele fala, Delma, eu tô aqui com você, tô aqui com meus pacientes, mas eu tenho 2 terapeutas, ele sempre fala, eu tenho um que trata não sei o quê e outro que trata não sei o quê, e os dois são assim, não deixo de ir de jeito nenhum, porque eu que sou da área preciso tratar minhas emoções também, né? Eu também sofro, e eu lido muito com sofrimento, às vezes o terapeuta ele lida mais de perto ainda, então ele acaba sendo afetado, né? Pelo sofrimento dos pacientes, pela dor. Então, eu acho que o terapeuta, todas as pessoas que lidam com isso também tem que... a gente precisa para a gente poder estar firme até para ajudar outras pessoas, né? Porque algumas coisas a gente consegue ajudar os outros sem estar bem, mas na nossa profissão não, a gente precisa estar bem para ajudar os outros, né? Só para terminar, acho que a última pergunta quais foram, assim, se você puder falar 3 habilidades. Habilidades porque é habilidade mesmo, habilidade é algo que a gente desenvolve, né? 3 habilidades que você teve que desenvolver, que você desenvolveu, ou foi na marra, ou você pensou que tinha que desenvolver, para você aprender a lidar com tudo isso e ressignificar e estar hoje. Porque hoje a gente vê, né, que você está bem diferente, né? Gosto lá, mudei a alimentação, faço atividade física, estou bem com as minhas filhas, você tem um trabalho que você gosta, né? Que eu vejo você falando, publicando sobre as questões aí de advocacia, a gente vê que você gosta de fazer isso mesmo, né? Então, foi uma virada, inclusive eu não lembrava, né, que o direito veio depois da Luana, não lembro. Para mim, ser advogada a vida inteira, não era, não. Foi depois, inclusive nesse pique que eu adquiri, né, de querer fazer aquilo que eu ainda não tinha conseguido fazer antes. Eu falei, agora que eu tive essa chance de viver de novo, eu vou, né, fazer logo tudo correndo. Aí fiz curso de fotografia, fiz um monte de coisa. Se você imaginar, eu entrei, né? Qual foram as
E o direito foi uma delas E o que veio para minha direito vida. e hoje a gente vê que você gosta e tal. Então, assim, realmente aquele negócio que a gente passa, aquele baixo. A gente sempre tem mais do que a gente quer, claro que com certeza você quer muito mais coisas do que o que você já tem hoje, mas assim, já chegou num momento de tá bem no seu casamento, tá bem com as suas filhas, tá bem profissionalmente, você tem mais sonhos com certeza que quer, que a gente sempre quer e sempre vai querer, né? A gente sobe numa montanha, vai ver a próxima, vai subir na próxima, né? Mas que já alcançou, né? Muita coisa do que as mulheres estão passando hoje, quem está escutando, quem vai escutar isso, vão ser mulheres que estão passando esse processo, né? De às vezes estar lá naquele fundo do poço, igual você estava, logo depois que você perdeu, logo depois que você teve a Clara, mas que hoje você já está em outro momento, né? Que habilidade você acha que você desenvolveu para você sair daquele fundo do poço para você chegar hoje onde você está? Assim, habilidade mesmo, eu tive que aprender a olhar para os meus sentimentos, eu tive que aprender a, sei lá, escrever sobre o que eu estou falando. Assim, o que é que você acha que são as habilidades mais importantes que te levaram de um lugar para o outro? Então, eu acho até que eu já coloquei um pouco disso aqui, né? Mas eu vou. E também não sei se são habilidades especificamente no termo, né? Mas dentro de um termo que eu já usei aqui, ferramentas, eu diria que primeiro lugar, assim, foi parar de questionar, como você falou, e olhar para dentro e ter uma atitude de gratidão. A gratidão foi algo que mudou toda a minha forma de ver tudo isso, né? Foi aquilo que eu te falei, quando eu passei a parar de questionar e simplesmente assimilar o propósito. E o assimilar o propósito das coisas passou pela minha atitude de gratidão. Eu passei a olhar para o que eu ganhei, né? Que foi a minha segunda chance de estar aqui e de fazer diferente. Então, a gratidão foi uma ferramenta que me habilitou. Hoje em dia, eu acho que para muitas coisas. Isso é muito abordado, né? Nessa área. Todo mundo hoje em dia tem falado muito sobre gratidão, mas exercer a gratidão efetivamente é difícil. Às vezes, eu demorei muito tempo para aprender, porque eu sou uma pessoa reclamona. Eu sempre fui. E eu sempre fui muito disso que você falou, questionadora. Né? Eu quero questionar, até Deus eu quero questionar. E quando eu mudei minha atitude para gratidão em vez de questionar, tudo se tornou diferente. A gratidão, então, eu colocaria ali quase que como... Porque é difícil ter gratidão quando você está sofrendo. Você quer se vitimizar, né? Você quer se colocar no papel de sofredor. Ai, coitado de mim, olha o que aconteceu. Não. Responsabilidade pelo que você viveu, assim, eu tenho que assumir aonde que eu dei causa e ser grato por onde eu estou, né? Então, assim, a gratidão realmente é o ponto principal. A segunda habilidade eu acho que está ligada a cuidar de si. E cuidar de si envolve atividade física e uma boa alimentação. Porque, principalmente para essas mãezinhas que perderam bebês, seja no início da gestação, seja no final, é importantíssimo que sua saúde esteja ok para partir para a próxima etapa. E isso aí, essa mensagem eu entendi logo de início, foi uma das primeiras que eu entendi, tá, né? Não nessa ordem, a gratidão veio primeiro, não. A gratidão veio depois que eu não sabia ainda nessa época, mas eu cuidei logo do meu corpo, comecei já uma mudança de estilo de vida. Pensar em ter um bebê de novo, né, outro bebê, engravidar, passa primeiro, eu tenho que repensar o que eu tenho que fazer para minha saúde estar ok. E a saúde, quando eu falo, é a atividade física, é a alimentação e é o equilíbrio mental. Então, se você tiver que procurar uma yoga, que foi o que eu fiz, que foi o que me ajudou muito, uma meditação, né? Eu acho que isso aí vai transformar o seu ser para melhor, para você estar apta para ter uma outra gestação, né? Então, assim, esse equilíbrio com o seu corpo, com a sua mente, e não correr para fazer isso antes da hora, né? Vai ter tempo para a gestação vir acontecer de forma bacana, mas o principal é você estar bem, é você ter cuidado da sua saúde de uma forma, né, realmente efetiva. Sim. Então, eu acho que o terceiro pilar e habilidade está ligado ao lado espiritual, que eu não posso deixar de falar aqui. Não importa qual a religião que você tenha ou em que Deus você acredite, mas é importantíssimo você ter um pilar espiritual. Porque
na minha recuperação, seja do trauma da perda da Luana, seja da recuperação em relação à depressão, esse foi um pilar fundamental, né? É você procurar um culto, uma igreja, ou seja, alimentar a sua espiritualidade de alguma forma que te fortaleça, porque esse pilar é fundamental, juntamente com esses outros aí, para mim, né? Para mim funcionou muito bem. Foi quando eu consegui colocar essas 3 coisas concatenadas que eu realmente saí da depressão e, consequentemente, superei a dor que eu não tinha tratado, que eu mencionei aqui da perda da Luana lá em 2000, em 2000, em 2000 2000. que eu demorei anos para encarar, para tratar e para superar. Então, eu diria que são essas 3 coisas, né? A gratidão, cuidar do corpo e da mente, e o espírito, né? O lado espiritual. Você ter uma fé, você ter algo que te sustente no momento em que nada mais, né? Que nada mais é possível. Nossa, achei lindo isso que você falou. E realmente, assim, é tudo que eu acredito, que eu busco, assim, até para mostrar também, bem concatenado. Porque a gratidão é você começar a olhar uma coisa de outro ângulo, né? Eu fico vendo assim, a gente às vezes fica parada, mas eu perdi a minha filha, né? Mas a minha filha morreu. E isso é sofrimento, mas não, a minha filha, sim, morreu, eu sei, mas ela viveu também, né? Tipo, e o que ela trouxe? Eu falo muito assim, é, a gente pode aprender a olhar, mas a alegria de ser mãe, no meu caso, eu virei mãe por causa da Alice, né? Você já era mãe, mas assim, de ter uma segunda filha, que seja, esse amor que vem do que essa tristeza, né? Que eu falo, meu Deus, nossos filhos não vieram até trazer tristeza, vão pensar e chorar. Assim, às vezes vão chorar que eu vou estar chorando, né? Não de tristeza, né? De ser sempre uma tristeza e carregar aquela tristeza pro resto da vida. Quando eu comecei a olhar isso assim, não, a Liz me ensinou a ser mãe, né? Eu virei mãe por causa da Liz, no meu caso foi por causa dela, né? Então, tipo assim, eu posso olhar isso com gratidão, né? Com alegria. Nossa, que bom que ela veio. Eu não trocaria o que eu passei por ela não ter vindo. Se eu pudesse escolher ela não ter vindo, então não ia passar por isso. Não, ainda bem que ela veio, né? Graças a Deus, e que bom, né? Isso é gratidão realmente. É o parar de questionar, deixar tudo entender e agradecer aquilo ali que aconteceu, né? Cuidar de si, exatamente se integra, e a espiritualidade, né? Porque eu acho que realmente para essas coisas, ainda mais quando é algo tão grande, né, Delminha, a gente tem que olhar de uma forma sobrenatural também, né? Porque a gente fica muito apegado à matéria. E tem coisas que, assim, a ciência não vai responder para você, a razão não vai te confortar. O que vai te confortar é ter um respaldo espiritual naquela tua fé, que seja, né? Cada um tem o direito de exercer a fé que bem entender, mas, assim, que te dê aquela paz de espírito que é preciso, né? E que não vem, muitas vezes, não vem da ciência, não vai vir da razão, realmente só vai vir desse lado do salto de fé, né? Que é quando você começa a acredita olhar um lado algo maior. e você olha, eu acho que a espiritualidade, ela tira a gente do... Você tá no redemoinho, né? Assim, aí ela tira e mostra, começa a olhar de cima e você começa a olhar que tem muito mais coisa, né? Quando você tá de meio, você acha que é só aquilo, né? No meio do olho do furacão, né? Você olha, tá tudo rodando. Na hora de Exatamente. cima, não, é o mundo inteiro que tem. Não, aquilo ali é um pedaço. E ok, Ótima metáfora, porque é exatamente assim, é como se te tirasse mesmo daquela bagunça toda, daquele caos, né? E te colocasse num lugar mais firme. Dali você pode administrar melhor aquela confusão toda ali de baixo, né? E quem dá isso pra gente é a espiritualidade, né? Realmente, não tem pra onde fugir. É isso mesmo. Nossa, amei. Eu vou deixar, eu já anotei aqui, ó, tá tudo anotado. Eu vou deixar isso aqui na minha, aqui colado aqui na parede, pra eu poder lembrar sempre. Porque realmente, né, isso. A gente vai olhando e falando, não, até agradecer, me cuidar, até porque eu preciso me cuidar para ter o filho, ou me cuidar para eu estar bem, ou para não ter, se não quiser, né? Tem uns meses que não querem ter os filhos, né? Eu preciso saber que eu tô aqui, eu fiquei, querendo ou não, eu tô aqui, então deixa eu viver o resto da minha vida o melhor que eu puder. Exatamente. E a espiritualidade é realmente uma ferramenta que a gente ajuda a gente a administrar isso tudo, né?
Nossa, Uhum. amei. Meu Deus, como foi boa essa Espero pra você ter sido tão bom quanto pra mim, apesar de que tem essa Também. dor, né? Mas como a gente gosta de falar, então, depois que eu comecei a Eu falar também daí, amei, meu amei, Deus, sabe? que bom! Porque hoje em dia é bom saber que eu consigo falar disso de uma maneira tranquila, de uma maneira né, mais ponderada. É muito bom poder falar disso num ambiente em que, primeiro, né, vai ajudar alguém, não sei, uma, duas, que seja, mas que ajude alguém. E segundo, saber que eu estou conseguindo lidar com isso a ponto de poder falar e não desmoronar como antes eu desmoronava, ou então isso me trazia grande dor, né? Agora não, isso já é a prova de que algumas coisas deram certo, né? Então, bom, né? Exatamente. Poder ter essas duas, esses dois caminhos aí para olhar para isso, né? Então, A gente eu fico fica feliz, feliz, né? adorei a conversa. A gente fala, nossa, eu superei, né? Assim, superar é isso. Eu entendo, isso faz parte da minha vida. Não esqueci, não vou esquecer nunca mais. Eu posso ficar maior do que isso, né? Eu dominar isso, né? Não ser dominado. A gente vai ter momentos que a gente está desesperado, e ok, beleza, a gente precisa de água, a gente falou, mas sabendo que vai chegar no momento que a gente vai chegar lá e falar, ok, eu passei por essa. Enquanto não chegar, né, também se permitir viver os altos e baixos do processo, né? Porque não deixa de ser um processo. Então você precisa Exatamente. saber que não vai ser de uma hora para outra. Precisa evoluir devagarinho, vai ter alto, vai ter baixo. Não vai ser assim. Ah, É, porque ela falou que assim dá certo. Não, é um não. processo que você vai vivendo, altos e baixos, até que a dor vai minimizando e você vai entrando numa outra fase, né? Mas que não é uma coisa também de uma hora para outra, isso não é. E aí a gente vai usar essas ferramentas, gostei muito dessa resumida das 3 ferramentas que você falou, né? E vai ajudando, né? As ferramentas vão ajudando as coisas a entrarem no seu lugar e a gente ficar mais forte. Porque é interessante isso que você falou, que é uma coisa que eu percebi, eu já tinha feito terapia antes de eu ter depressão, eu já tinha feito terapia 2 vezes. Só que as vezes que eu fazia terapia, eu sempre era, tipo, o terapeuta era meio responsável por mim, assim, né? Então, ele mandava fazer, fazia, mas era aquilo ali, pronto. Quando eu tive Uhum, depressão, que eu quase me suicidei, eu vi que eu tinha que tomar a responsabilidade daquilo. Então, eu falei, ok, eu vou continuar com a terapia e vou buscar mais ferramentas. Eu comecei a me tornar responsável, digamos assim, né? Então, uhum, por exemplo, quando você vai falar, eu vou agradecer por alguma coisa, você está se tornando responsável por aquilo. Eu vou me alimentar bem, vou praticar atividade física, vou fazer uma meditação, vou fazer uma oração. É uma forma de autorresponsabilidade, né? Então é ali que a gente vai crescendo aos poucos, é igual a academia, né? Você não chega lá, nunca foi, e levanta 100 quilos numa vez. Mas se você levanta uhum, dia um, daqui um mês dois, daqui 3 meses cinco, e aí você vai indo, vai ficando mais forte, aí você já uhum. consegue lidar com aquele peso, né? Mas é porque a gente acaba se colocando como realmente responsável, né? Ah, ok, então o que, que eu posso fazer agora? E aí, então, Uhum. e não é fácil mesmo, não. Na hora que tá difícil, você fala, ai, gratidão. Ou nem que você não agradeça por aquilo, mas tem arrumar outras coisas, né? Você não precisa agradecer por aquilo que tá ruim. É tipo, tá, aquilo tá ruim, tá uma merda, mas o que que eu posso agradecer então? Deixa eu fazer alguma coisa para agradecer, né? E aí a gente se Sim. torna responsável. E o assumir a responsabilidade é exatamente sair do papel de vítima, né? Que foi outra coisa que eu aprendi muito na terapia. Eu parar de me colocar naquele papelzinho de coitadinha e falar o que, que eu vou fazer agora com isso que eu vivi para me tornar melhor. Porque enquanto você está no papel de vítima, você não dá o próximo passo. Você fica ali só, né, passando a mão na própria cabeça e, ai, coitadinho de mim. Então, quando você passa a sair do papel de vítima, a assumir a responsabilidade, como você falou, pela minha saúde, pelo meu bem-estar físico, emocional e tudo mais, eu mudo de atitude e passa a ser responsabilidade minha, e isso é que faz toda a diferença, porque você dá o salto evolutivo, né, que é necessário. Mas enquanto você está no papel de vítima, você não faz isso. Não dá, e Você aí você. só questionando, só perguntando por quê. Ah, por que comigo? Essa vitimização, às vezes ela acontece e ela é necessária, mas você tem que passar para o próximo nível, né? Ela não pode ser o para sempre, né? A gente passa, aprende e vai evoluindo, porque senão realmente a gente vai ficar sempre à mercê das coisas, né? E acho Mas que assim, Carol, esses pilares aí que serviram para mim, talvez não sirvam para todos, né? Para todas, mas eu acho que ajuda e cada um precisa descobrir o que é bom para si, assim, qual é o seu processo, né?
É muito Exatamente. importante você encontrar as tuas próprias ferramentas, né? É claro que a ferramenta do outro te ajuda, pode servir para você ou não, você pode experimentar por um tempo ou não, mas o importante é você descobrir a sua jornada e as ferramentas que funcionam para você. Também tem isso, né? Bom lembrar. Mas elas são bem alinhadas com o geral, né? Assim, elas são muito base de um, de uma, de desenvolvimento pessoal, digamos assim. Elas são muito a base mesmo. As três são muito a base. Eu fazia aula de Muay Thai. Uhum. E aí no Muay Thai eu já tinha pego algumas graduações, né? Mas por mais que eu graduasse, eu voltava sempre no básico. Jab direto, Uhum. jab direto, gancho, jab direto, gancho. Você tá lá, faixa preta, não foi que eu cheguei, mas os caras chegam no faixa preta, jab direto, gancho. Você tem que saber fazer o básico muito bem feito, por mais graduado que você seja. É verdade. Então é você voltar no básico. Teve uma vez que eu estava passando por uma fase difícil e aí eu pedi para Deus, né, o que, que eu fazia. Ele falou assim, volta pro básico, agradece. Foi só isso. Eu falei, caraca, eu esqueci de agradecer. E eu lembrei dessa analogia que a gente usa com as artes marciais, volta pro É, básico, entendeu? Então se você vai superar como? Não, você não falou nada que é assim, super, né, vai na lua, né, faz o tratamento do não sei o que. Não, é o é o básico. basicão, né? Volta pro básico, né? Tipo, gratidão é o básico do desenvolvimento pessoal, para quem tá bom e para quem não tá. Ter É o cuidado prezinho da de... escola da vida, né? Exatamente, é tipo aprender a escrever ABC, você tem que escrever ABC de novo, né? Então, realmente, assim, quando nessa vez lá que Deus me falou assim, volta pro básico, vai agradecer. Foi só isso que ele falou assim, é mesmo, né? E eu tinha o hábito de fazer agradecimento escrito todo dia. Aí já tinha, tipo, uns 2 meses que eu não fazia. Quando eu recebi essa mensagem, eu fui pegar meu caderno, né? Tipo, tinha uns 2 meses que eu não fazia. Aí eu falei, né? Então, volta pro básico, né? E isso é o básico mesmo, né? Você cuidar de si, agradecer, ter um olhar mais down. Tem outros básicos também, mas esse eu acho que é um básico bem basicão mesmo, é tipo pré-escola. E a gente precisa fazer só o básico, né? Porque realmente a gente vai esquecendo, né? De É, agradecer, de sem pedir. dúvida. Então isso é muito legal, serve muito mesmo, né? Para como um começo que seja, a pessoa vai desenvolver essas ferramentas, às vezes a forma dela de agradecer, ou a forma dela de encontrar esse equilíbrio mental, alguns vão para yoga, outros vão para meditação, outros vão para oração, outros vão para sei lá o quê, mas é tipo uma base, um princípio, né? Acho que é um princípio mesmo, muito legal. Nossa, Delminha, eu tô assim encantada. Que bom que para você foi bom também. Adorei, sou grata por Ai, você ter me dado essa oportunidade. demais! E a mensagem você já disse, mas você quer falar mais alguma coisa para você? Para mim, eu tô assim, em êxtase, eu não tenho mais nada para perguntar nem para falar. Eu também, eu acho que já foi dado aí a mensagem, acho que já ficou bem clara. É isso, é se cuidar, é gratidão, propósito, lembrar do propósito e vai dar tudo certo. Meninas, para vocês também que estão tentando engravidar, o arco-íris vai chegar, confia. Depois que passa, a gente fala, valeu a pena, né? Muito, muito, muito. Ai, que Sem legal! dúvida. Meu melhor projeto de vida foram as minhas filhas. Sem a menor dúvida, faria tudo de novo. Que vai ficar para a eternidade. Uhum, sem Ai, que dúvida. legal.